Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz esteja com você. Tempo bom. Quando Jesus andou pela terra, esteve entre os homens, fazendo sinais, prodígios e pregando uma mensagem de verdade muito apropriada para aquele tempo. Muita coisa aconteceu desde então. Desde o momento que Jesus perdeu a vida aqui na terra, muita coisa vem acontecendo. Já lá no início, houve divisões entre os membros da igreja. Muitos ficaram próximos ao irmão de Jesus. Eu creio que as pessoas atribuem algum dom especial a quem é irmão de quem eles consideram iluminado, né? Talvez por isso. Muitos ficaram próximo a Tiago, né? Irmão de Jesus, e até Pedro mesmo, sendo um dos principais discípulos de Jesus e apóstolo, mas ele não era irmão de sangue, né? Conta os relatos históricos que Tiago tinha mais influência sobre a igreja do que o próprio Pedro, né? Não é de se estranhar que, num determinado momento da vida de Paulo, aquele que nem conheceu Jesus, né? Mas se declarou um apóstolo também, mas teve um determinado momento na história que Paulo se sentiu no direito de repreender Pedro, né? Pedro parece que foi sendo desprivilegiado, né, na sua importância, porque Tiago se tornou mais importante. Paulo, que nem era apóstolo, se sentiu no direito de repreender a Pedro, né? Sabe, meu irmão, minha irmã, desde aquele tempo, as coisas começaram a ficar estranhas. Começaram a ficar estranhas, as pessoas começaram a seguir seus caminhos, muitas igrejas foram formadas, se dividiram, às vezes, na forma de entender o caminho, mas Jesus não estava mais falando entre os homens. É interessante dizer isso, né? Jesus falou durante muito tempo. Depois ele foi embora. Diz que Jesus, ao se preparar para partir, ele declarou que ele iria, mas não deixariam órfãos aqueles que o quisessem seguir, que deixaria o Espírito Consolador. Mas é interessante que nas Escrituras Sagradas diz que o único pecado que é para a morte é o pecado contra o Espírito Santo. No meu entendimento, depois de muito matutar, de muito pensar a respeito, meditar, no meu entendimento eu cheguei à conclusão que o pecado contra o Espírito Santo é não crer no Espírito Santo. É não crer. Não é mais nada a não ser você não crer no Espírito Santo. Você pode não crer em mais nada. Você pode não crer no Deus judeu, no Deus muçulmano, do Islã, não crer nos vários mais diversos deuses espalhados por toda a terra. Mas se você deixar de crer no Espírito Santo, você está morto para este mundo espiritual que nós conhecemos através das palavras que foram registradas, atribuídas a Jesus no tempo que ele esteve na terra.
Porque Jesus já não está entre os homens. Jesus já não fala mais nada. Mas o homem fala muito. Explode para todos os lados como pipoca. Igrejas novas, todas elas sob a bandeira do cristianismo, mas cada uma com entendimento. Porque Jesus já não está na terra falando, levando as pessoas a um entendimento único. Mas, meu irmão, minha irmã, todo aquele que não está pecando contra o Espírito Santo, todo aquele que crê no Espírito Santo e, portanto, crê que Jesus já não fala mais entre os homens, mas o Espírito Consolador, sim. E o Espírito Consolador não fala através de outro homem. Ele fala diretamente no teu coração. Como Jesus falou, quem disse que haveria entre nós o Espírito Consolador foi Jesus. Quem disse que nós somos templo e morada do Espírito? Para desse Espírito Consolador foi Jesus. E o único que pode falar como Jesus falava, segundo o próprio Jesus, é o Espírito Consolador. Portanto, meu irmão, minha irmã, para nós que vivemos hoje, só existe um caminho: é crer no Espírito Consolador, no Espírito Santo, no Espírito de Deus. É uma coisa, são várias formas de dar nome, né? Mas ela descreve o mesmo, que é o Espírito Consolador que Jesus falou. Meu irmão, minha irmã, você tem que dar ouvido ao Espírito Consolador. Ele fala dentro de você. Ele não vai falar coisas complicadas como o homem gosta de falar. O homem usa a Bíblia como algo sagrado, como algo que tem poder, quando, na verdade, a Bíblia é só um livro, é só um manual. Um manual que foi entregue aos homens que não conhecem nada, mas que necessitam, às vezes, de um manual. Mas vamos considerar aqui, meu irmão, minha irmã, a Bíblia não existia no tempo de Jesus. Tinha algumas escrituras, alguns livros do Antigo Testamento, o livro dos profetas, que aquele povo fazia uso, era o manual deles, mas não levava eles à prática do que era correto. Veja bem, meu irmão, minha irmã, é apenas um manual que não leva praticamente ninguém a praticar o que realmente é correto. Já não servia naquela época. O Novo Testamento não existia. Não existia para Jesus, não existia para os apóstolos, para aquela igreja do início dos tempos, não existia essa Bíblia, o Novo Testamento. A antiga já não servia, porque eles já não estavam debaixo da antiga lei. Então, todos aqueles livros antigos, aquela forma antiga de cultuar, já não servia para os novos convertidos. Onde que fica a igreja nesse ponto? Vamos situar a igreja. O Antigo Testamento que existia na época, ou seja, os livros sagrados da época, né, que é a Torá, não servia mais para a igreja primitiva. E o Novo Testamento, esse que foi organizado, escrito pela Igreja Católica, também não existia. Então, vamos lá, meu irmão, minha irmã. Vamos meditar, vamos, como eu disse, matutar.
A igreja primitiva não tinha Bíblia. O irmão e a irmã está entendendo o que eu estou falando? Não existia Bíblia para a igreja primitiva, porque os escritos anteriores, eles não levaram ninguém à verdade. E esse novo povo, que foi chamado pelos judeus de seita, a seita do Nazareno, eles não seguiam aquele ritual, aquelas normas, regras de conduta que estavam naqueles livros. Eles estavam agora num caminho novo, o caminho do Espírito Consolador, o caminho que movia os apóstolos a falarem coisas interessantes. Esse era o espírito que estava na igreja primitiva. Sabe, meu irmão, minha irmã, qualquer nova igreja, qualquer igreja contemporânea dos tempos atuais, que diz que vai resgatar a igreja primitiva e, portanto, faz uso da Bíblia, ele está mentindo. Para se resgatar a igreja primitiva, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar na mesma condição daqueles cristãos, daqueles irmãos e irmãs da igreja, da seita do Nazareno, como foi chamado. Ou seja, eles tiveram as escrituras antigas como um manual, mas eles seguiam agora segundo a guia do Espírito Consolador. Meu irmão, minha irmã, Jesus não fala mais entre os homens. E ele deixou o Espírito Consolador. O Espírito Consolador não está no Novo Testamento. Esse Novo Testamento que foi organizado pela Igreja Católica. O Espírito Consolador não está na boca dos líderes religiosos que utilizam esse livro preto, chamado Bíblia, como um livro sagrado, e mentem e fingem abrir e tirar dali o seu alimento diário. Eles pregam contra o Espírito Santo. Eles pecam contra o Espírito Santo cada vez que fazem isso. É notório que as Escrituras Sagradas têm registros interessantes, muito importantes ali. E se você souber ler, você vai tirar dali bons ensinamentos para o início da tua carreira. Porque todo manual, meu irmão, minha irmã, é só para você aprender como lidar com algo que você não conhece. Mas uma vez que você tem contato com o Espírito Consolador, você já não precisa mais de manual, porque você já é um praticante do Evangelho de Jesus. Agora eu te pergunto, qual é a tua condição hoje? Você ainda carrega o manual embaixo do braço e fica buscando sempre no manual como aquele aprendiz que nunca aprende? Ou você já pode deixar o manual de lado e já está escrevendo a sua própria história dentro do Evangelho? A sua própria história, o seu próprio histórico dentro, no caminho do Evangelho. Você já ouve o Espírito Consolador? Ou você ainda depende de homens religiosos que vasculham o manual, porque também são principiantes, ainda estão presos no manual? Meu irmão, minha irmã, a mensagem de hoje é para te lembrar que Jesus não está mais entre os homens, Jesus já não fala entre os homens. E o que ele disse é para ser levado com seriedade, com compromisso, que ele iria, mas deixaria entre nós o Espírito Consolador. E para cada um que cresce naquilo que ele falou, para cada um
que desse crédito às suas palavras, que o Espírito Consolador estaria falando em nosso ser, em nosso coração, porque nós somos sim templo e morada do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, você pode deixar de crer em tudo. No Deus judeu, no Deus muçulmano, nos deuses diversos do mundo inteiro. Você pode deixar de crer, mas jamais pode deixar de crer no Espírito Consolador, que é o que move todas as coisas na nossa vida, que é o que move e fala conosco a cada dia. Você tem que ser um praticante do Evangelho. Você tem que aprender a ouvir o Espírito Consolador nos seus dias. Viva a sua vida. Deixe de ser um iniciante, aquele que só tem teoria porque fica preso ao manual, mas passe a ser um praticante do Evangelho de Jesus, que já não fala entre nós, mas que deixou o Espírito Consolador para nos guiar no caminho da verdade. Meu irmão, minha irmã, fiquem todos na santa e gloriosa paz do Criador e que ela esteja em nossos corações. Amém.